Você entende? Então isso não é uma leitura honesta, né? Isso é uma leitura política. Ela prioriza, porque ela está vinculada ao genro, está vinculada à escola não sei o quê, então ela tem que concluir certas coisas sobre Freud. Né? Isso é o quê? Isso chama-se fraude. Na verdade, isso é pensamento dogmático. Eu chamaria de fraude. Bom, mas em alguma medida... Mas é possível um pensamento dogmático que não seja... Olha, eu tomei a liberdade... Eu acho que até já comentei com vocês aqui, o primeiro texto que eu fiz dessas jornadas que a gente está fazendo em Paris, de classificar a leitura do Mondlane de desinteressada. Porque eu acho que o Mondlane não está torcendo para que seja mortífero o prazer. E nem fica feliz quando o prazer vira constância. A questão é se você está fazendo uma investigação ou você quer descobrir aquilo que você já pensava desde o início. Ele simplesmente Essa mostra é a crítica do Schopenhauer como é que o conceito se deu. Porque o problema do Freud é isso, foram 51 anos de teoria. Né? E o Osmir falava, você não compra no varejo, só no atacado. Então não adianta querer ganhar tempo e ir lá achar um... Se o Lacan tinha que fazer isso no seminário, hoje eu vou ler tal, e lá vou falar para meus alunos sobre isso aqui. Isso ele nem sabia o que ia dar. Era uma decisão de momento. Né? Então você não pode ir atrás de um cara desse. Se você analisar o percurso do Lacan também, ele faz um monte de modificações ao longo dos seminários, que não é o mesmo Lacan o tempo inteiro. Isso, a leitura do Mondlane cabe para ele também. Do final, cabe para ele também. O Lacan do seminário 1, outra coisa. Eu acho que vocês, analistas, estão no mato sem cachorro. Porque realmente confiar no Freud é um absurdo. Confiar que o Freud te deu uma teoria para trabalhar, isso vale para mim, para o Eduardo, que não temos compromisso com a saúde mental de ninguém. Pelo menos enquanto está aqui, né? Esqueceu. Pelo menos enquanto está aqui. O Mr. Jack, o Dr. Jack e o Mr. Hyde. Eu achei um pouco preocupante essa informação. Agora, que nem você vê, entra no Lopari que diz o bebê é uma tendência para integração. Mas o mato sem cachorro é em termos, né? Porque levou muitos cachorros, né? Eu diria que você às vezes fica realmente que nem cachorro em dia de mudança, né? Meio perdido. Mas eu acho que é por isso que tem tanta escola. A clínica é uma experiência. Porque as escolas fazem isso, quer dizer, aquilo que é mais digestivo, aquilo que você acolhe melhor, você prioriza. O que eu acho terrível nas escolas é justamente utilizar o ponto de vista dogmático para fazer transmissão. E como se e negar os outros, né? Porque eu acho que se você estiver preparado para fazer uma leitura assim, mais plural da teoria, é uma coisa. Né? Você mostra as dificuldades da teoria, né? E que ela tem que avançar necessariamente. E que a clínica é uma prática, uma experiência. Né? Quer dizer, cada um vai colocar muito de si ali. Né? Como que a pessoa vai levar a clínica? Né? Isso é uma coisa. Eu tenho uma concepção levemente diferente, mas tudo bem. Não, diga. Eu acho que o avanço da teoria é pela clínica. Então, necessariamente na clínica. Então, mas é isso mesmo. Principalmente na clínica. Mas acontece assim, no que cada um consegue para o psicanalista algo da clínica, claro, e vai elaborar em cima dos textos que estão aí, mas vai trazer algo a mais. Mas o que você falou não é diferente do que eu falei. Então aí, quer dizer... Mas assim, são duas realidades. Não se trata de um dogmatismo, né? Quer dizer, claro que deve haver. Não, dogmatismo eu digo da escola, não do analista. Nas escolas. Não estou dizendo que não deve haver, mas seria muito contraproducente não oferecer as diversas leituras para que, vamos dizer, na escuta clínica, essas diversas leituras comparecem. Mas a escuta, veja, até um positivista como Comte diz que a escuta depende de uma teoria anterior. Claro que sim. Então esse negócio de eu estou escutando, eu não estou escutando, eu estou abrindo formas. Mas é claro que sim. Né? Então esse sujeito já aprendeu lá na sua formação, no curso de graduação. Isso, faz um favor, você sabe abrir uma das janelas? Ele já aprendeu um certo Freud. Obrigado. Que era palatável para aquele grupo que ele frequentou. Sim, eu acho melhor. Então, ele, na verdade, ele corrige na clínica. Eu acho que ele dá alta para o paciente.
Sei lá. Eu discordo. Não, ó, eu acho que só para... Acho que você não entendeu o que eu falei. Eu falei duas coisas. Na minha clínica e também quando nas supervisões, que a gente recebe são surpresas. E efetivamente acontece assim, por mais que a gente diga assim, não, escute sem preconceitos, isso é besteira, né? Não existe isso. Então, mas as pessoas, quem escuta está aberto a surpresas. Quem escuta deveria está aberto estar. Assim, ou pelo menos deveria estar, né? Que algo... A gente conhece cada psicanalista surdo, né? Que não fecha... Psicanalista mudo é frequente, né? Mas também tem muito surdo. Tem. E muitas escolas surdas também. E eu acho que é isso, vamos dizer. E se há uma transmissão, que não é transmissão da teoria, é transmissão disso, é transmissão de estar aberto às surpresas. Que posicionamento você toma diante das surpresas que acontecem? Que elas acontecem, quase em todo caso acontecem. Bem, a questão é assim, o grande problema é a sedimentação das leituras. Sim. Esse que é o grande problema que eu observo, mas lá desde os anos 80. A dificuldade, por exemplo, tem o grande líder. O grande líder é o que determina a leitura. E de repente o grande líder é um sujeito, né, que está totalmente perdido. Entende? Perdido. Se não, né? Eu estou dizendo assim. Mesmo se não tiver totalmente perdido. Mas assim, é um exemplo só. Não estou dizendo que todos estão. Mas estou dizendo assim, se o grande líder estiver completamente perdido, eu observei, né, que as pessoas continuavam seguindo ele do mesmo jeito. Entende? E esse que é o problema. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam de referência. A ideia de autonomia, a ideia de você autorizar a si mesmo, se perde completamente no meio de tudo isso. Esse que é o grande problema. Não o fato de existirem leituras, né? O problema é que, assim, vão fazer leitura desse jeito, que ele falou, leva lá meia dúzia de textos, sem nenhum critério, entende? Cada um escolhe o que vai, assim, de um modo que não tem uma clareza de critério e nem abre para a pessoa que está ali recebendo de alguma forma aquela transmissão a possibilidade de sair daquilo. E a própria pessoa ela já vem com uma deficiência de formação que não permite a ela perceber o que está acontecendo. E nisso se passam anos. Entende? Esse que é o ponto. E isso que teria que estar bem claro, eu acho, para as pessoas. Não deveria ser uma leitura assim, ou assado, né? Porque isso está em discussão, como acontece aqui, né? Frequentemente, né, a gente tem uma reflexão que não é convergente, o que não é necessário, né? Não é necessária a convergência. O que é interessante é justamente se manter a maneira do Silber lá na interpretação dos sonhos, né? Mesmo que naquele estado de sonolência, conseguir manter dois pontos de vista sobre o mesmo tema na cabeça, separando esses pontos de vista, sabendo que o Monzani não é a mesma coisa que o Lebrun, que o Lebrun não é a mesma coisa que o Rubens mesmo, né? Tem nuance. E o Freud não é o mesmo Freud. E o Lacan não é o mesmo Lacan. O retorno, na verdade, é esse retorno mais ou menos como o Schopenhauer falava. Assim, na verdade, se você me lê aos pedaços, você não vai entender o que eu estou falando. Então você vai ter que ler tudo e tudo de novo. É o único jeito de você compreender, né? Razoavelmente. Não quer dizer que é a única forma de compreensão possível, mas senão se perde a nuance, perde o esforço. E quando você vai para as cartas, nesse sentido, é que você percebe mais a nuance, mais o esforço intelectual. Porque o texto acabado, ele é como na visão estética que a gente vê isso com mais clareza, né? Você pega um esboço de um pintor, ele vem com uma força de expressão que o quadro acabado não tem. Por quê? Porque ali ele teve aquele movimento de intensificação que o levou a fazer a obra. E depois ele vai mais para a técnica. E a técnica vai absorvendo parte dessa intensidade que se perde, mas você tem em contraposição a isso um produto melhor acabado. Então, você analisar todo esse percurso te dá uma ideia mais clara
E isso não é toda a solução do problema, porque você vê, você diz, não tem só um Freud, então o que tem? Né? O que tem? Tem uma obra. Como que a gente organiza a leitura dessa obra? Nós temos colegas entre nós que usam em publicações expressões do tipo assim, a virada de 1920. Sabe, é preciso estar nos anos 60, 69 no máximo, antes dos anos finalzinho, começo dos anos 70 para falar isso. Então, o Freud neurólogo. Mas quando que o Freud parou de falar de neurologia, parou de se interessar por biologia? Então, até mesmo a maneira de dizer falta que tem... de nuance. Até esse tipo de coisa que é preciso ainda um apuramento de leitura mais delicado ainda. Sendo que o próprio Freud indica essas coisas. O Freud faz as duas coisas. Ele às vezes indica que houve rupturas, às vezes ele diz que abandonou, que deixou isso para lá, não sei o quê, mas isso é a expressão. O início do eu e o isso é emblemático desse ponto de vista. Ele vai assim, com bastante cuidado, mostrando o que permanece e o que modifica e por que modifica. E assim, eu não abandonei. Ele fala bem claramente, eu não abandonei. Eu apenas redimensionei. Quer dizer, uma coisa perde importância, mas perde de modo relativo, não de modo completo. Né? E ele vai se reposicionando frente ao... E veja como tem leituras marcadas, né? Em relação a todos os filósofos você tem isso. Você ouve com frequência dizer o velho Marx, o jovem Marx, né? Os autores, né? O primeiro Wittgenstein, o segundo Wittgenstein. Todo mundo gosta de fazer isso. Classificatório, né? Todo mundo gosta de fazer isso. Isso é de você passar facão na obra, assim. Perder a sutileza. Então até essa consideração de obra é preciso tomar cuidado. Mas tem uma coisa, né, talvez, né, que nós devemos conceber que um autor pode mudar, né, ao longo, né, do curso da sua composição, né, da composição de sua obra. O ponto é que ele não muda completamente. Sim, ele pode ter... A questão é saber em que muda e em que não muda. Pode ser tributário daquilo que estava lá no início da sua obra. Mas mudanças vão se acoplando. E às vezes o mesmo termo também é usado em sentidos diferentes. Eu entendo o que você está falando, essa questão de você simplesmente fazer alguma coisa absolutamente cortada. Né? Não é isso. Mas que pode haver mudança, pode. Não, e ocorre. Mesmo quando a pessoa afirma que está fazendo a mesma coisa. Sim. É o caso do Schopenhauer em relação aos complementos. Ele afirma que está fazendo a mesma coisa. Mas, na verdade, se você faz uma análise assim, detida mesmo, né, é uma expectativa inglória você encontrar muita semelhança entre 1819 e 1844. É uma coisa que você não consegue dizer que é o mesmo autor mais. A própria experiência dele, já na expressão, muda tudo. Olha, mudar radicalmente mesmo foi só o Rivelino quando saiu do Corinthians e foi para o Fluminense. Aí houve uma radicalidade. Mas ele continuou usando a esquerda. Continuou chutando com a perna esquerda. Ou seja, não mudou completamente. O resto, troca de camisa, mas dorme com a antiga. O bigode continuou. Mas ele não usava bigode no começo do Corinthians. No começo do Corinthians. Mas a vida é assim. Pode haver mudanças. Entendo o que você está falando. Não essas coisas absolutamente radicais, mas é assim. Então, acho que a palavra fica, mudou. Por isso que o Mozart chama de movimento. Mas mudou como? Sim, isso é um estudo. E esse estudo filológico, linguístico, ele é importante, porque você precisa ver qual é a aplicação da palavra, né? Quer dizer, qual é o campo semântico da palavra. Porque é engraçado, porque ele começa, não sei se você sabe, mas professores como Giacoia, o próprio Monzani, eu sei lá porquê, na época eles eram especialistas em Auguste Comte, né?
E Kant tem uma coisa curiosa, que o curso de filosofia positiva e o sistema da religião, onde ele faz o calendário, onde os santos viram São Descartes, São Galileu, aquelas coisas, parece uma absoluta loucura. A ideia olhada assim é exatamente isso. Era um cara que estava rompendo com todo o processo imaginativo. Mas a época explica, né? E focando nas leis, né? Na obtenção de leis. De repente ele reintroduz um negócio que ele tinha desmontado e você fala... necessidade metafísica. Ou o cara ficou louco, que é também uma possibilidade, teve problema com mulher lá, não sei o quê, que foi o caso dele. Ou então tem alguma coisa que costura. Não, ele teve problema com mulher. Alguma costura que levou, né, um sistema, a princípio, né, positivo, você viu assim, de repente se transformar numa religião positiva. Né? Aí o Mozart começa a dizer, então, tem dois? São dois Contes? Eu vou ter que escolher um? Um é mais interessante que o outro? E se eu escolher um, o que eu faço com o outro? Se eu escolher o outro, o que eu faço com o primeiro? Como é que eu respondo? Aí ele tem uma saída que pouca gente teve essa sutileza. Ele falou, quando isso acontece é porque o problema foi mal colocado. Né? Então não tem um ou dois. Não é isso que eu tenho que investigar. Eu tenho que investigar como é que a coisa se moveu para chegar nisso. Né? Então, para chegar na pulsão de morte. Pulsão de morte não foi um netinho que morreu, o cara ficou chateado e foi lá e escreveu, agora eu vou postular instintos de morte. Não, isso tem uma história. Há uma exigência genealógica. Então vamos pôr a questão direito, né? Faz a pergunta correta, como é que mudou, e aí eu vou investigar como é que mudou. Né? É uma pesquisa. Um tipo de... Bom, Eduardo, daqui a pouco a gente já está no intervalo. Já se despede. Vamos nos despedir, então, foi legal. Eu queria ler só um trecho aqui de uma coisa que eu já escrevi faz bastante tempo, aqui no Psiquismo em Vida, sobre essa... encaixa no que a gente está falando aqui. Eu estou falando sobre o Trivium aqui, mas eu acho que se aplica a nossa discussão, isso que a gente está conversando, e a metapsicologia de um modo geral, até pela posição do Trivium no meio da metapsicologia. Né? Então, não se pode fazer contrato com a verdade dos conceitos da psicanálise. Não é possível se casar com a naturalidade do Trivium, pois esse é um conceito que não aceita sequer uma união livre, no máximo um namorinho de portão. E é preciso suportar a sedução da verdade como Ulisses, deixando-se amarrar, entregando o fio da verdade de volta ao novelo. O Trivium é o artifício dessa verdade que não se atinge. É só de onde é falso que o saber se preocupa com a verdade. Todo saber que não é falso não se preocupa com ela. Isso cita Lacan. O saber cai na categoria de sintoma visto com outro olhar, e ali vem a verdade. Está no seminário no avesso da psicanálise. Por que então estariam os psicanalistas girando em torno do problema da verdade, do Trivium? Poderíamos descartar esse conceito se ele não for verdade, entre aspas? Lutar pela verdade significa se relacionar com o efetivo. Porém, o efetivo não se dobra ao saber e é preciso cuidado com o que se põe no lugar da verdade. A verdade é, antes de tudo, uma questão de tato, pois, ao fundo, ela responde ao desejo. A epistemologia é obrigada a repensar o problema da objetividade do conhecimento a partir do instante em que se mostra o papel do desejo na constituição da racionalidade. E que tipo de desejo humano pode nos conduzir a um conceito que aponta para a própria natureza inconsciente do psíquico? Um desejo que quer apenas revelar os pressupostos do texto de Freud, seus problemas e o modo como ele responde dentro dos limites que a própria estrutura conceitual, que não pressupõe a verdade
a verdade da verdade, mas sim de uma prática clínica, faz emergir novos caminhos, o que significa manter a atenção do conceito e não afrouxá-lo. Desistir do TRIB simplesmente porque ele é um conceito que, por sua própria constituição, não se defina exaustivamente e seja em contrapartida intraduzível, é não entender o pressuposto de que o saber para a psicanálise não é coisa que se complete. O caminho que nos leva a uma descrição adequada dos TRIB deve ser percorrido com paciência, pois é lento e difícil. Isso já no Além do Princípio do Prazer existe aquela epígrafe, né? Aquilo a que não podemos chegar voando, temos que alcançar mancando. Isso é Heine. O que nos interessa aqui é o modo como Freud interpreta a sua prática clínica e também a teoria do inconsciente pelo nexo do TRIB. O caminho dos textos é longo. Oi? Em alemão rima, né? O caminho dos textos é longo. Começa em 1895 com a redação do inacabado projeto, que adota um método neurológico de descrição dos fenômenos, até 1915, quando se define a sua metapsicologia. O percurso em sua totalidade, abandonada a perspectiva inicial de estabelecer a cadeia ininterrupta e completa dos eventos psíquicos a partir de sua base física, pode ser considerado como uma tentativa de estabelecer o nexo causal entre duas instâncias ou sistemas do psiquismo humano, uma inconsciente e outra consciente, a partir de 3 pontos de vista: descritivo, dinâmico e econômico. A partir da incorporação de aspectos dinâmicos à interpretação dos fatos clínicos, ocorre uma transformação completa no modo de Freud interrogar o problema do psiquismo. Ele o faz a partir de uma pergunta: como as forças descritas nas primeiras formulações, se organizam? E a resposta em sistemas. Nesse sentido, o que eu estou querendo dizer aqui é justamente que ele não abandona o percurso anterior, mas sim reorganiza a partir de um pensamento metapsicológico. E o engraçado é que nas cartas, que na época eu não estava levando em consideração, elas meio que vão acompanhando exatamente esse percurso de auto-organização. Não significa abandono, mas significa que são formas de leitura que se incorporam a partir de uma necessidade. Uma necessidade que, digamos, uma necessidade não necessária, a necessidade do autor de se colocar diante dos problemas de uma determinada maneira. Mas não que isso seria necessariamente feito dessa forma. Ou seja, uma metapsicologia do jeito como ele escreveu. Só como exemplo disso que você está colocando, Eduardo, eu estava conversando com o André, e aí eu percebi, porque o André está lendo as cartas, eu estava lendo os textos publicados iniciais de Freud, até 1900. E nas cartas ele já vai pressupor que a divisão psíquica não é algo patológico, enquanto que nos textos publicados, isso ainda, a divisão psíquica é colocada apenas como uma questão da patologia, da histeria, enfim. Né? Então, como nesse sentido que as cartas vão acompanhando o... E é interessante que o Luiz Eduardo, né, quando ele trouxe essa coisa de trazer as cartas, cruzamento, né, das cartas da mesma época, e o modo como ele fala com cada interlocutor é bem daquele jeito mesmo, dependendo. E os interlocutores também, eles têm digamos assim, um funcionamento uns em relação aos outros, uma leitura do que o outro está fazendo. Sim. E vão jogando isso para o Freud, vão alimentando certas intrigas. O que o Abraham, por exemplo, fala do Jung assim, uma coisa que talvez eu não falasse pessoalmente de o que ele fala na carta, entende? Porque ele praticamente assim diz: olha, esse cara está dando uma interpretação religiosa para a psicanálise, assim, no seco. Eu dificilmente falaria assim diretamente para a pessoa, né?
está fazendo uma interpretação metafísica da psicanálise. Nos textos publicados há uma prudência maior. É uma prudência maior. É interessante, né? Porque depois a ideia, né, de tipo destruir as cartas, né? Quando são localizadas as cartas, ele pede para destruir, né? Mesma coisa como muitos outros no passado já, né? Hoje em dia com o Facebook é mais difícil destruir as coisas. Né? Se arrepender do que se escreveu no Facebook há 5 anos atrás. Coisa muito interessante. A vacinação, Melhor coisa. designar por alguma coisa, uma ideia por um vocábulo, por outro, por um vocábulo por outra, nas cartas, depois o texto acaba pegando mais prudente. Um caminho do meio. Como Isso é um fato. E é interessante o modo como ele vai organizando mesmo. Eu falo uma coisa aqui. A intenção de Freud parece ser deslocar o sentido do fato biológico para a sua estrutura dinâmica, que está pressuposta no dado físico, mas não se resume a ele. Trata-se tanto da força constante, quanto simultaneamente da situação e dos usos atuais da força. Então essa necessidade da metapsicologia nesse sentido, né? Para ele. Não estou dizendo que ela seja necessária. Para você poder organizar as coisas tanto de um ponto de vista filogenético quanto de um ponto de vista atual, você precisa ter esse balizamento. É uma forma de você se deslocar, né, fazer um percurso, que é um percurso não necessário, porém é uma espécie de fórmula, né, utilizada, na qual ele aposta e que depois vai trazendo dificuldades também. E a cada nova formulação, para solucionar dificuldades antigas, surgem outras dificuldades imprevistas. Então esse sentido do inacabado, ele é mais interessante na verdade do que a ideia de um acabamento, né? Volta à questão da clínica como profundamente problemática, né? Desse ponto de vista teórico. Ela é mais, digamos assim, aquela maneira como se estabelece a transferência, em si mesma ela é menos problemática do que pensar a clínica. A transferência ela pode ser dada por coisas, inclusive, que não são fatores metodológicos. Né? Você pode estar fazendo a coisa de um jeito, seguindo o método, etc. Mas não foi por aí que se deu. Porque não tem como controlar isso. Se chuta, quer dizer, aquela coisa, você faz um cruzamento e acaba acertando o gol. Né? E depois você percebe, a posteriori, o que ocorreu, mas não que houvesse previsibilidade de modo exaustivo, assim, um controle da situação. E é isso que incomoda até hoje, né, na psicanálise. Agora, todo esse movimento que está tendo na Europa de se desvincular, né, da psicanálise, está bem forte, assim, né, de desligar psicanalistas, né, Mas ao mesmo tempo na Alemanha está um retorno. É mesmo? Mas eu digo, a preocupação deles é assim, como é que vocês conectam o que vocês dizem com o que vocês fazem? Esse é um problema eterno, porque é um pressuposto já da psicanálise que você vai estar o tempo inteiro repensando a clínica. Surge depois. Isso eu acho que é um problema para a medicina, etc., a saúde. Porque é difícil se estabelecer uma classificação precisa das coisas que estão acontecendo e dizer que há uma psicanálise e que esse método é um método que possa ser universalizado e apresentar resultados. Sim. A discussão sobre os resultados é uma discussão complicada, gente. Porque quanto mais você trabalha em equipe multidisciplinar, mais isso salta aos olhos, né? A dificuldade de conversar
disciplinas ali práticas que tem muita determinação, com outras que são muito menos determinadas. Então fica uma conversa. Então, o que eu estava querendo chamar a atenção ali é para essa questão da organização, né? A teoria como uma forma de organizar o pensamento. Esse que é o ponto. Então, a coisa das cartas, né? No caso do Fliess, são 6 cartas, onde ele vai falar dessa questão da metapsicologia. Olha como ele se refere à metapsicologia em dezembro de 96. Minha cria idealizada e acabrunhada. Assim, não é exatamente uma coisa assim que ele tem uma convicção, né, um pouco envergonhada, assim, né? Não tem aquela força de convicção. E aí, em 97, depois de todo aquele percurso anterior, ele vai falar enfim, do pensamento dele, do percurso anterior, vai dizendo assim: nesse colapso de tudo que é valioso, né? Quer dizer, as convicções anteriores, apenas o psicológico permaneceu inalterado. O livro sobre o sonho continua inteiramente seguro e meus primórdios, olha só como ele acaba. O livro sobre o sonho continua inteiramente seguro e meus primórdios do trabalho metapsicológico só fizeram crescer em meu apreço. Estou traduzindo simultaneamente. É uma pena que não se possa ganhar a vida, por exemplo, com a interpretação dos sonhos. Isso não era um projeto ainda. Mas ele desejava que isso pudesse. Mas ele não acreditava nessa possibilidade. Você vê, são poucos anos que o separam dessa mudança, né? Poucos anos. Isso aqui é dezembro de 96. Setembro de 97, desculpe. E você vê que aí tem uma maneira de se expressar sobre o seu próprio trabalho que leva o leitor a construir falsas interpretações. Quando o Luiz fez a abertura do semestre, ele trouxe um texto, que é uma última versão do capítulo que está no pluralismo na psicanálise. Isso. Né? E eu comparei os dois textos e ele termina o antigo dizendo que o Freud fracassou na metapsicologia. Inclusive ele usa a expressão échec, né? Quer dizer, um fracasso. Isso é falsificação. Não tem fracasso. E aí aqui ele passou por uma expressão que ele dá a impressão, tudo desmoronou. Né? É que é o modo de trabalhar com o negócio. É isso que eu estava tentando reforçar naquele texto ali que eu li um trecho para vocês. Ele vai repensando o modo de trabalhar. Isso não significa fracasso. Não. Isso, na verdade, ele é triunfal até. Não assim no sentido de ele é triunfante, né? Mas ele vai impávido. E é engraçado, assim como muitos filósofos fazem, o que ele diz aqui, ele nega lá. Né? Então, quer dizer, você tem um monte de situações em que o Freud diz, principalmente na 1915, que a metapsicologia é convencional.
E em 1920, então, essa ideia, vou falar isso para ver onde dá, é tão frequente, Sim. né? E é uma perspectiva nietzschiana. E que é contrastante com essa ideia de que fracassou, abandonei, não deu certo. Nesse sentido, abandonar é parte do pressuposto. De um ponto de vista nietzschiano, abandonar para seguir adiante. Abandonar para revitalizar, para poder acrescentar o que surge de novo, as novas perspectivas. Né? Justamente para a coisa perseverar e não para ela fracassar. Por isso que explicitar o movimento. E que tem a frustração no meio disso, desculpe, que tem a frustração no meio disso é normal também, no trabalho de todos nós. Que a gente chega num momento de impasse, por exemplo, redigindo uma dissertação, uma tese. Quanta gente, né, chega no impasse. E aí, na frustração, tem um momento, a partir da própria frustração, um momento em que sai daí, né, de novo a luz do dia, e tem esse momento criativo. Eu não estou dizendo criativo assim como uma coisa que surge do nada, né, mas eu estou dizendo assim, em conseguir encontrar caminhos, conseguir viabilizar o que você está fazendo, ou dar continuidade a partir de novas possibilidades. Isso é criativo. Não quer dizer que saia do nada, que seja baixo o santo na pessoa, mas ela consegue reorganizar o pensamento a partir de novas... Às vezes é uma mudança qualitativa, uma coisa que não é perceptível até, né, mas que faz toda a diferença. Uma inflexão qualquer muda tudo. Uma vírgula muda tudo. Desculpa. Não, é isso aí. O que é preciso saber no que confiar, né? Você se lembra da conferência da Cláudia sobre o amor como reciprocidade? Quer dizer, se tem coisa que não funciona, é amor como reciprocidade em Freud. Amor é objetal, amor é narcísico, quer dizer, por princípio. E é por isso que eu lancei aquela questão sobre a relação das mães com as filhas. É um tipo de pensamento de amor, que não lida com amor. Reciprocidade, assim, essa relação mãe-filha é complicada. Mas aí lá numa situação qualquer, ele vai dizer isso, mas a mãe, se tiver que amar, vai amar o filho. Mas qual? O filho homem. Filho homem, não é qualquer filho. Aí esse filho homem talvez seja correspondente à mãe. Isso recupera uma teoria? Né? Assim, tem que ver qual que é o interesse da pessoa que está falando da pessoa isso. que está falando, exatamente. Porque é puxar demais, entendeu? Distorcer demais. Não está errado, mas também não está nada certo. É muito unilateral. Não está nada certo. É falta de uma visão um pouco mais Então, como é que faz esse movimento de mudança que você falou? O autor muda, mas por qual movimento é difícil saber no que confiar. Mas mudança aí não no sentido de uma ruptura absoluta. Não. E isso, claro, vai sempre pedir um estudo, um exame. Você, se falar em mudança, tem que mudar, obviamente, o caminho dessa e também não se pode dar ênfase demais, né, na interpretação. Vamos dizer, cartografar o movimento. Sim, para que o trabalho academicamente tenha força. Não, e tenha uma relação com a própria existência também. Põe no Viva Voz para a gente participar. Tem certas coisas que não Porque dá. o grande problema da psicanálise é que ela não é meramente uma teoria. Ela diz, ela tem que se referir à experiência. Pode não ser a clínica, mas tem que ser a experiência. Eventualmente, você pode não estar falando da clínica, você pode não ter nenhuma conexão direta com a clínica, só estudar os textos. Mas assim, mesmo assim, a interpretação ela tem que corresponder à experiência. Ela não pode simplesmente, né, ser uma interpretação só do meu interesse particular. A experiência, tanto a experiência dos textos, quanto a experiência da vida a qual os textos se referem, porque senão fica uma coisa maluca, né? Totalmente descolada
uma coisa só conceitual. E daí no campo conceitual dá para fazer qualquer coisa. Então é por isso que o Lebrun fala do histórico, né? Não pode, o pano de fundo não pode ser só o texto, precisa ter alguma escape para algum outro lugar, né? Seja a clínica, seja a sociedade. Basicamente é a experiência, né? Quer dizer, a experiência de um modo geral, né? Na qual a clínica se inclui. Como nem todo mundo que é leitor de psicanálise tem acesso à clínica, né? Também tem que se ver que isso não é absolutamente necessário. Mas a experiência de um modo geral, a experiência humana, é necessário. E isso ele fala no Além do Princípio do Prazer ali com todas as letras. Isso aqui é uma coisa que precisa ser sempre, de novo, pensada, né? Raramente encontramos imparcialidade quando se trata das coisas últimas, isto é, dos maiores enigmas da ciência e da vida. Nesses casos, acredito que cada um de nós seja dominado por preferências internas profundamente arraigadas que imperceptivelmente dirigem e inspiram nossa especulação. Assim, havendo tão boas razões para a desconfiança, só nos resta adotar uma fria benevolência para com os resultados de nossos próprios esforços intelectuais. Mas vale dizer que essa autocrítica, aí que vem o negócio, né? Essa autocrítica, de modo algum, obriga a uma tolerância especial para com as opiniões divergentes. Temos o direito, e agora que tipo de opinião divergente, né, ele está focando? Temos o direito de impiedosamente rejeitar teorias cujos primeiros passos estejam em contradição com os fatos observados, mesmo sabendo que a correção daquelas que defendemos é provisória. Então, o lastro na experiência, claro que você vai sempre ter que considerar que também o próprio conceito de experiência está em questão, o que cada um considera uma experiência possível, né? Que isso pode ter um certo ânimo, mas a verdade é que tem um histórico na discussão em língua alemã ali, não só dentro da filosofia, mas na própria história do pensamento alemão, muito voltado para essa questão, né? A partir de Kant, especialmente, do que é possível você efetivamente conhecer. Qual é o limite dessa experiência do conhecimento e o que você coloca para preencher o vazio. E isso que você coloca para preencher o vazio, você tem que ter consciência de que você está fazendo isso. Qual é digamos, a margem de manobra que você está utilizando para não ficar nesse excesso de encantamento com a palavra e com o próprio pensamento, né? Fazer questão demais, porque isso impede digo, fala entendimento, que é um entendimento. É um entendimento. O entendimento ele é intuitivo, né? Ele não é propriamente racional. O racional no semestre passado eu trabalhei com a questão da ciência, né? Como as ciências específicas acabam formulando conceitos, né? Tem sua própria filosofia, a partir da própria experiência, e como o conjunto de tudo isso é a experiência em geral, e isso também depende de uma interpretação filosófica. Ou seja, a filosofia, ela não é algo desconectado da experiência, mas ela surge a partir da própria experiência. E as hipóteses com as quais você pode trabalhar, que não são diretamente vinculadas com a experiência, também tem que ter, por outro lado, conexão com essa experiência. Não pode ser assim simplesmente, né? Eu trabalho com uma coisa aqui e daí com outra lá. Tem que ter uma certa coerência nesse sentido. O que não quer dizer que você possa se limitar. E essa é a grande dificuldade do Freud, né? Parece assim, aquele cavalo que não quer esperar o cavaleiro, né? Como ele fala lá na metáfora do eu e isso. Às vezes o pensamento quer avançar além daquilo que a observação permite alcançar. Essa já é a origem do pensamento metafísico. Quanto menos se conhecia, mais se trabalhava com conceitos transcendentes.
Por quê? Porque o buraco para preencher era bem maior. Então a carteirada também era bem maior. Por quê? Para acomodar o espírito. É isso que o Schopenhauer chama de necessidade metafísica, né? E aí tem sistemas de metafísica transcendentes que falam das coisas assim, sem apoio na experiência necessariamente. Alguns conceitos sim, mas outros não, né? E sistemas de metafísica, no caso dele, imanentes, né? que ele procura tirar da própria experiência. O Schopenhauer faz essa distinção? Faz. Você pode dizer onde? Qual? Sobre a necessidade metafísica dos complementos de 1844. Texto sobre a necessidade metafísica. Então, assim, essa questão de você querer saber os fundamentos das coisas é natural, né? Quer dizer, faz parte do próprio movimento intelectual. Porque se a gente for se acomodar naquilo que a gente já conhece, no fundo é uma estagnação, né? Uma limitação. Só que daí essa medida, o quanto você se permite avançar, se lançar no desconhecido, e a audácia de formular coisas que não têm conexão com a experiência, né? Que é uma tendência para vencer o quê? Para vencer a falta de conhecimento, para vencer o medo, para superar, né, as dificuldades. E o problema é a autoconsciência. À medida em que você tem um ser que é autoconsciente, ele sabe da sua própria condição, né, como vivente. E sabendo da sua própria condição como vivente, está diante, né, da angústia, necessariamente. Né? E esse é o motor da coisa. Né? Ou você vai ficar estagnado na angústia, esse é o primeiro Heidegger. Né? Vai ficar ou estagnado na angústia, ou a angústia vai servir como propulsora, uma forma de você sair do lugar. Aí, o quanto você necessita aplacar essa necessidade, o quanto você aguenta, o quanto você suporta a consciência, colocar as coisas na consciência. E esse é um movimento que ele não é garantido. É só a gente observar o que aconteceu do século XX para cá e o quanto coisas que pareciam ser conquistas, né, da própria cultura são lançadas na valeta rapidamente, e aquelas forças dogmáticas tomam conta de novo, né? Totalitarismo, né? Vamos observar muita coisa ainda. A gente acha, né, que não tem essa progressão como na humanidade, né? Então a gente tem que suportar muita coisa. Eu digo, um momento na existência, né, concreta da gente. E é isso que, na verdade, tudo se refere. Né? Schopenhauer dizia assim, né, não somos a cabeça alada de um anjo, sem corpo algum. E o fato da gente estar ancorado no corpo, mesmo que a gente não tenha como fazer uma definição exaustiva do que é esse corpo, tal, ele é uma âncora necessária na existência. O que você vai fazer com a tua própria experiência? É interessante aqui, nesse sentido, algumas coisas que ele fala aqui nas cartas. Tem aquela carta que eu já li para vocês de março de 98, né, que ele, é bem quando ele está ali com a conclusão do livro dos sonhos, e diz que exatamente quando ele conclui, o problema, ao invés de parar com a escritura do livro, ele diz assim: o problema se aprofundou e se ampliou. Não é porque você finalizou a obra que o espírito se acomodou diante do problema. Não tem essa parada. A escritura, ela é uma formalização de algo. Mas ele não pode ter a falsa impressão de que o movimento se interrompeu ali, está tudo acabado, fecha o livro, né? E aí
Daí ele fala assim: parece-me que a teoria da realização de desejos trouxe apenas a solução psicológica e não a biológica. Ou melhor, metapsíquica. A propósito, vou perguntar-lhe a sério se posso usar. E olha que ele já estava falando, né, há 3, 4 anos usando o termo nas correspondências. E só então ele vai fazer essa pergunta. É bem curioso isso. Vou perguntar-lhe a sério se posso usar o nome de metapsicologia para a minha psicologia que se estende para além da consciência. Biologicamente, a vida onírica me parece derivar inteiramente dos resíduos da fase pré-histórica da vida, período entre 1 e 3 anos de idade. E assim, aquilo que eu já falei tudo para vocês. Ele vai falar várias questões assim do momento dele, vai entremear com esse discurso aqui sobre a metapsicologia. Ó, e aqui em agosto de 98, outorguei a mim mesmo a tarefa de construir uma ponte entre a minha metapsicologia embrionária e a que está contida na literatura especializada. E aí ele vai falar de um livro do Lipps, que ele diz aqui que parece ter a mente mais lúcida entre os escritores filosóficos da atualidade. Até aqui as coisas vão indo bem no tocante à compreensão e à aplicação das minhas próprias hipóteses. Naturalmente, esse é um período de poucas explicações. Estou ficando cada vez mais inseguro quanto ao trabalho sobre a histeria. Será que isso é um fracasso? Pode parecer, se você quiser fazer uma leitura nesse sentido. O cara não sabe do que ele está falando. Mas, na verdade, é uma mente inquieta, que não se satisfaz facilmente. Ele é exigente com ele mesmo. Isso aí não quer dizer que isso seja um fracasso. Daí ele vai comentar o que, Seu valor me parece menor, como se eu tivesse deixado de fora diversos fatores fundamentais. E aí ele fica tão inquieto que ele já não quer mais retomar o trabalho. Mas isso a gente vê que são fases. Isso ele apresenta ciclicamente. Essa frustração diante da pernada que vai ter que dar ainda, sabe? Isso no percurso de uma tese é assim também. Você olha assim, puxa, já escrevi 30 páginas, mas quanto falta ainda pela frente? Dá aquele sentimento de frustração momentânea. Mas isso também pode ser usado como motor. E ele retoma sempre desse ponto de vista. Essa é a diferença entre pessoas que seguem em frente e pessoas que desistem. E aí, em 1899, ele já tinha percorrido de novo mais um trecho e já está falando de novo de modo produtivo. Está já falando com entusiasmo do projeto e falando assim. O restante, eu só estou pegando um trecho da carta, porque não dá para ler tudo aqui, senão fica uma coisa maluca. O restante, com o que você está familiarizado, será revisto, mas não muito drasticamente. Algumas seções que versam sobre a literatura serão retiradas, umas poucas referências específicas à literatura em que acabei de esbarrar ficarão espalhadas ao longo do texto. Novos exemplos de sonhos serão inseridos a título de ilustração. Nenhum deles é grande coisa. Interessante, esse comentário. Nenhum deles é grande coisa. Depois, o capítulo psicológico final precisará ser reescrito. A teoria do desejo, que afinal fornece o vínculo com o que vem a seguir. Algumas hipóteses sobre o sono, um acordo
sobre os sonhos de angústia, a inter-relação entre o desejo de dormir e o recalcado, tudo isso talvez sob a forma de alusões. Isso aqui a gente está falando já em 1899. Falando de revisões sucessivas e perguntando se o Fliess toparia participar disso, de fazer essas leituras com ele, como se fosse fazendo esse papel, né, de um olho externo, né, uma espécie de, não um orientador, porque ele não parece ser essa relação, mas alguém para trocar ideias, né? Você estaria assumindo um encargo enorme sem nenhum prazer. E aí ele vai falar uma coisa assim, de qualquer modo, uma parte do primeiro terço da grande tarefa terá sido cumprida, a de situar as neuroses e as psicoses na esfera da ciência, através da teoria do recalcamento e da realização de desejos. Daí situar o quê? O orgânico sexual, o factual clínico. Veja como ele trabalha, ele está consciente das diversas situações, né, com as quais ele está metido. E o metapsicológico. Então, aquela divisão que o Loparin faz, tem respaldo, por exemplo, na maneira como o próprio Freud está lendo na capa. O orgânico sexual, o factual clínico e o metapsicológico. E o interessante é que isso aqui é a fase de organização. Está tudo no frescor ainda do esboço. Não é o livro dos sonhos como a gente o recepciona, mas a própria elaboração. E assim, esse aspecto metapsicológico nas primeiras versões não era presente. Ele foi sentindo a necessidade de fazer esse tipo de leitura, né, e inclui. As coisas, elas têm esse caráter de construção. Ele agradece a confiança do Fliess e vamos nessa. Ups, droga. E aí tem umas cartas aqui que eu selecionei, que elas já são posteriores, uma de 1907, ele interrompe essa correspondência com o Fliess, né, e acentua com outros interlocutores. Ele tem essa necessidade, né? Quando ele acaba a interlocução com o Fliess, ele escreve numa carta que ele finalmente pôde abandonar o homossexualismo dele. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Aí ele retoma com a Abra. Exatamente. Né? Tem mais uma nova. É fato. Interessante que ele não. Peraí, só estou procurando uma coisa. Assim, ó. Ele está discutindo alguma teoria que foi narrada pelo Abraham numa outra carta. E eu não fui atrás disso ainda. Haja tempo para fazer tudo isso em curto espaço, de uma semana para outra. Difícil. Mas o fato é que ele está discutindo, né, a ideia de personalidade que passa nessa carta. E ele vai dizer que é uma ideia inadequada. Por quê? Porque é uma expressão indefinida, do modo como foi tratada lá, que pertence à psicologia das superfícies, né? E que, para entender processos reais, para a metapsicologia, portanto, ele vincula a metapsicologia com processos evolutivos. Não é simplesmente uma
teoria pairando. É isso que eu quis ressaltar. Ele, né? Não estou dizendo que a gente não possa questionar o Freud, dizer, não, isso aqui é abstrato. Mas para ele, não. Para ele está falando assim, que justamente o mais abstrato é ficar no campo da consciência. Ele inverte os sinais, né? E aí, né? E chama isso de psicologia da superfície. E que para entender processos reais, ou seja, metapsicológicos, essa definição de personalidade não fornece nada de particular. O movimento está grande. Tá bom pra mim. Sei lá o que esse cara está vendendo, né? Isso aí está muito... Então, ele vai dizer assim que é enganoso pensar que usar esse termo do jeito que é usado nessas psicologias da superfície, com isso você tem algum tipo de conteúdo, você tem algo nas mãos. Inverte um pouco essa relação, né? Ele vê bem pelo contrário, né? Essa ideia de você ficar só com conceitos ligados à consciência que é o enganoso. É lógico que você sabe, né, que eu estou me referindo à ideia de desejo, ideia de proximidade, de afeto. Isso em 1907, né? Isso é 1907. Isso. É a época dos três Que ensaios. mais adiante ele vai acabar pegando a questão de... vai tentar pelo menos abordar a questão de caráter. Sim. Mas assim, Educação. o problema não é o conceito, né, de personalidade, mas sim o que está por trás dele. Abordar apenas do ponto de vista da consciência, como uma construção histórica, meramente assim, né, dessa experiência direta, Sim. cotidiana da gente. É uma coisa que não fornece nada de muito profundo, nada de muito também apropriado, vamos dizer assim. E aqui ele vai fazer algumas... Isso aqui agora, infelizmente, acho que é 1911. Em 15, justamente, 4 de maio de 1915. Ele já está, francamente, aí vem a questão do Lamarck, né, muito forte, começa a ficar muito visível no discurso. Você não coloca, falando para o Abraham, né, você não coloca luz suficiente sobre a essência de sua hipótese sobre a melancolia. Ou seja, sua regressão tópica, regressão da libido e investimento em um objeto inconsciente. Por outro lado, você coloca o sadismo e o erotismo anal na vanguarda das explicações. Então ele quer que isso seja colocado, trocando em miúdos aqui para o discurso, não seja falado assim simplesmente, né? Uma de nossas tarefas é descobrir de onde tudo isso vem. Qual é a origem desse processo que é descrito de modo específico para o lado. E isso ele vai chamar de um mecanismo, um funcionamento, né? Considerado, e aí que entra aquela coisa que eu estava lendo aqui, dos sistemas psíquicos, considerado do ponto de vista dinâmico, tópico e econômico. Daí ele pede para o Abraham se ele concorda com o que ele está dizendo, com essa interpretação, com essa leitura. E aí ele vai falar que ele concluiu 5 ensaios, né? Vai falar sobre as pulsões dos destinos e tal, que ele vai dizer assim que provavelmente é um pouco árido, mas indispensável como uma introdução.
depois o inconsciente, o complemento metapsicológico, a teoria dos sonhos, luto e melancolia. Daí, os 4 primeiros foram publicados na revista. E ele diz assim, que se a guerra durar tempo suficiente, espero ter 1 dúzia de trabalhos semelhantes e depois entregá-los no tempo mais sereno, Isso que a gente está esperando até hoje no 5, mas a carga acabou. Tempo mais sereno, né? Ele acredita que tudo isso junto será, no geral, um passo à frente. E ele coloca no mesmo gênero, no mesmo nível, a seção 7 da interpretação dos sonhos. E ele tinha acabado de escrever o texto dele sobre a melancolia há 15 minutos, quando ele escreveu essa carta. Não é legal? Eu acho legal. E ele diz que ele vai daí digitar para enviar uma prova. Prometa-me que você vai dar uma opinião a respeito. Os trabalhos do Abraham nessa época é muito semelhante com o Luto e Melancolia. Fora essa questão que ele percebe da tópica, né, da oralidade, só que ele já inclui também. Ó, ele está reclamando, né, logo depois, na carta subsequente, sobre a falta de papel para publicar, que os textos não estão sendo publicados por falta de papel por causa da guerra. Coisa prosaica, né? Que a gente geralmente não concebe, mas isso interfere no trabalho, deixa ele irritado, frustrado. E ele diz que a suspensão dos periódicos será inevitável se a guerra continuar. E os textos ali estão envelhecendo e ele está esperando a oportunidade de publicá-los, e os textos já escritos estão ali esperando. E isso, de certo modo, interrompe um pouco o processo. Sempre vinculando essa questão de dar continuidade para os projetos. Simultaneamente, numa carta, ele fala que se a guerra continuar, ele vai poder acabar. Por outro lado, ele se queixa que, com a falta do papel, os textos não são publicados e aí ele não pode dar continuidade para os próximos. Pode dar acabamento. Daí que ele vai falar, longa carta, assim, daí ele vai falar: então, eu nunca falei com você sobre a ideia de Lamarck? Ela brotou entre Ferenc e eu, mas nenhum de nós tem o tempo nem a coragem para levar isso adiante. Nossa intenção é trazer Lamarck totalmente para o nosso terreno e mostrar que essa necessidade, né, que cria e transforma órgãos não é nada além do poder exercido pela representação inconsciente sobre o próprio corpo. Fenômeno do qual vemos os vestígios na histeria. Em suma, a onipotência de pensamentos. A finalidade seria então receberia então uma explicação psicanalítica. Seria o acabamento da psicanálise. Existem duas principais mudanças em progresso, né? Que a ideia de
de que muda o corpo externo, né, e uma autoplástica, ou seja, você se muda no relacionamento com o ambiente, mas também existe uma automodificação também, produzida pela influência do inconsciente. Isso física, não é só a troca com o meio ambiente, mas E não só funcional. não, física. É uma ideia usada. E tem outras. Mas isso eu já vinha da histeria de conversão. Então, mas é isso que ele fala. A histeria de conversão é o exemplo que ele utiliza. É o exemplo que ele utiliza. Esse trecho, eu tinha lido isso da outra vez. Porque na histeria de conversão ele coloca, pelo menos em 26 ele coloca que é funcional. Mas aqui não. Nessa carta não. Aqui nessa carta ele diz que a histeria de conversão é um vestígio. Né? Então ela pode ser até funcional, mas ela remete a um tipo de funcionamento que modifica o próprio corpo. E aí ele volta. Eu estou falhando de falar as datas, tá? Essa aqui é de 10 de dezembro de 17. Ele volta a falar dos problemas de papel. Eu queria ter publicado nessa edição os 2 ensaios de metapsicologia de que já falei. Sobre Lamarck, gostaria de lhe contar mais, mas teria que ser durante uma caminhada. Então tem essa relação, né, de cartas, passeios, escrever textos, as diversas formas como isso vai se desenvolver. Daí, estou traduzindo assim bem, né, loucamente. Com a escrita, como com muitas outras coisas, está tudo bem, mas estou bravo com a morte. Estou... Sim. Falando dessa questão da guerra. Ele perde um filho, né? Tem vários eventos ali, né, que são complicados para ele. E aí ele finalmente consegue publicar os ensaios metapsicológicos. Ele comunica isso. E depois tem toda a correspondência com o Ferenczi também, que aí já é uma coisa bem mais voltada mesmo para essas hipóteses filogenéticas, metabiológicas. Ele mergulha fundo nesse negócio. Só que o engraçado é que o modo como ele vai elaborar isso, ele é mais contido do que o interlocutor. O interlocutor, ele convence o interlocutor a ir fundo, mas ele mesmo fica com o freio de mão meio puxado. Na correspondência dá para ver bem, né? É o que o Luiz Eduardo falou de botar pilha nos outros, e ele mesmo fica mais contido. Ele quer ver o que os outros produzem, entendeu? Por quê? Porque ele está falando, em outras cartas, por exemplo, o Alan, também nessa época, que é preciso segurar um pouco as hipóteses, a construção de hipóteses, deixar, tudo que eu li da última vez, né? Deixar que as coisas venham mais naturalmente. Mas ele é espertinho, né? Porque por um lado ele fala isso, e por outro ele fica estimulando as pessoas a produzir essas teorias também. Quem tem mais afinidade com o negócio.
que não é o caso do Alan. Então, com um ele conversa uma coisa de um jeito e com o outro ele conversa da mesma coisa de outro jeito. Depende do objetivo da interlocução específica. É bem interessante. E tem as cartas com a Lua André Salomé também, onde ele faz o mesmo movimento que ele faz com a Ferenc, tentando estimular que ela produza. E fica largando aquela coisa assim, não, os meus estão por aí. E de repente ele diz, não mais. Só que daí vem além do princípio do prazer. Então, é um jogo, né? Não dá para se basear no que ele diz nas cartas para entender o que ele faz propriamente, mas dá para ver o contexto, dá para ver o modo como ele se articula do ponto de vista do movimento ali, como que ele quer mais ou menos ir levando as pessoas. Isso é fato. Mas assim, que isso aqui vai resultar no que ele está falando que vai resultar, daí já é uma outra conversa. Depende. Às vezes ele tem uma coisa na manga que ele não está nem falando nas cartas. E de repente ele aparece. Ele diz o contrário, que ele não tem nada. Só que não é verdade. Ou não é toda a verdade. Vamos tomar aquele café? Considerando que nos interromperam essas brigadas de incêndio. Cuidado, primeiro que desvão eu já compro passagem. Sabe essa coisa que eu estava falando ali, né, da posição dele em relação à tese da consciência, né, que ele estava ali mencionando naquela carta. Né? Então eu tenho aqui um outro trecho onde eu desenvolvo exatamente o que o Freud quer dizer com isso. Tá? Assim, a posição de Freud acerca da tese da consciência, que presume a equivalência entre o que é psíquico e o que é consciente, pode ser resumida no seguinte: aquilo que é mental é em si mesmo inconsciente, e ser consciente constitui apenas uma qualidade, capaz ou não de advir a um ato mental específico, e cuja retirada talvez possa não alterar esse ato sob nenhum outro aspecto. A noção da consciência como qualidade psíquica nos remete a uma interpretação econômica, linguagem fundada e utilizada a partir do texto do projeto, na qual certa intensidade de relação permite o estado psíquico consciente. Literalmente, a consciência precisa ser despertada pelo influxo de um evento interior de natureza psicofisiológica, ou no sentido oposto, advindo do exterior do organismo e captado pela percepção. E aqui não obsta que ele tem esse momento também em que a consciência se transforma em consciente, ou seja, tem uma topologia aí, né? Mas a ideia da consciência como um estado do psíquico é uma coisa que acompanha, e ele retoma com força em 1920. Retoma com força. Por quê? Porque daí ele reorganiza essa tópica de outro jeito. Né? E o fato de ser consciente ou não é visto mais como o que divide em termos topológicos o psiquismo. Mas tem um momento em que em que isso se estabelece dessa maneira. Mas como isso não dá conta suficiente do recado para ele remonta. Mas esse aspecto de ser um estado, ou seja, esse aspecto qualitativo, né, tem uma qualidade do psíquico, isso permanece. Ele não abandona isso. Só que não como algo que tenha a mesma consistência do inconsciente.
ser inconsciente é mais natural. O ser consciente é a verdadeira questão, né? Porque como a consciência está na fronteira, ou seja, como representante do organismo e ao mesmo tempo tomando partido do mundo externo, como ele fala, tendência da consciência a tomar partido do mundo externo, vem essa questão toda da relação com a culpa, com o social, com a necessidade de sublimar, com o sintoma. Né? Então, ou a gente pode ler isso como que ele se manteve fiel durante a obra inteira de que memória e consciência são mutuamente excludentes. Não é uma contradição. Não é uma contradição. A questão que eu estou chamando a atenção é o esforço que ele faz realmente. Porque a tese, né, do inconsciente dele tem as peculiaridades, né? Porque também não é só uma questão do ser ou não consciente. E a segunda tópica ela vem tentar responder certas questões do que significa ser inconsciente, num sentido mais amplo, mais profundo, mediado pela própria experiência. Não só a experiência clínica, mas também essa experiência na conversa. Quando a gente vê essa conversa através de cartas, a gente vê que as coisas não são tão conclusivas, né? Ele está o tempo inteiro reformulando as coisas. E é um movimento natural mesmo da teoria. Essa necessidade de se recolocar as coisas em outras condições. O grande problema é que a cada tese lançada, né, você necessariamente no momento seguinte você tem que reavaliar o que foi colocado, já que não é uma metafísica. Já que ele não quer fazer da teoria uma teoria metafísica, no sentido tradicional. Não é uma teoria que vai pairar sobre o mundo e determinar o mundo, mas sim vai ter que ser extraída do próprio mundo. O que torna a tarefa bem difícil. O grau de fantasia, né, e ele menciona a fantasia científica, aí envolve o quê? Envolve uma certa ousadia intelectual de você construir hipóteses, mas envolve também uma certa precariedade frente ao desconhecido. Porque se o desconhecido estivesse apenas fora, seria uma coisa, mas é antinatural olhar para dentro. O psiquismo, se voltar sobre si mesmo, é antinatural. Não é uma coisa que ocorra não só a qualquer animal, mas a qualquer pessoa. Se voltar sobre si, se problematizar. Porque é diferente ser desconhecido em circunstâncias diferentes, né? Porque no projeto tudo é inconsciente, porque a consciência é o terceiro extrato. Então algumas coisas chegam a ser conscientes, passam a soleira, a maioria não. Então sim, mas na verdade não tá certo que não tem processo de repressão ainda. Sim, mas não é o não querer saber, não é o não ter tido acesso só. Exatamente. É só a partir da interpretação dos sonhos que a percepção vira percepto-consciência, aí já entra esse mecanismo da repressão. Porque aí aquilo daí que já entra... está tratando em termos dinâmicos. Aí entra, perceber já vem no sentido mais clássico da teoria do conhecimento. Perceber já é construir uma representação. E isso pode ser tolerável ou não tolerável. Aí entra o aspecto subjetivo. Aí eu não quero saber disso. Eu não suporto. O tomar partido da realidade externa. Aí eu jogo para outro lugar,
antes de falar de... É um contra-investimento. Isso, ele deu para outro lugar, que lá então eu desconheço. Eu desconheço porque operei. Fiz um ego que operou o processo. Mas na primeira tópica não tinha isso. Né? Tudo era inconsciente, tudo passa sem você perceber. Tudo vai circular pelos neurônios facilitados. Né? É só algumas coisas que vão barrar lá na frente. Ou vão fazer traço. Né? Vão ganhar consciência, ganhar signos de qualidade. Aí vira isso que estamos vendo, aí que eu estou representando. Né? Então não tem conflito psíquico a princípio aí. Né? De imediato. O conflito é justamente porque a consciência se fazendo através de representações forma uma imagem pseudo-unitária do processo. Quer dizer, isso que seria fluxo acaba se tornando um fluxo de consciência, propriamente dito, né? Ou seja, representações conectadas formando algum tipo de sentido, que é o sentido que o eu faz para si mesmo. Então, mas me parece que a divisão princípio... entre sujeito e objeto, basicamente. Que é uma coisa construída, não é uma coisa inerente. Precisa... Mas me parece que a princípio o inconsciente não pode ser pensado como esse depósito de coisas reprimidas. Então, aí é que está. E ele faz claramente essa distinção quando ele constrói essa teoria dinâmica. Né? Assim, olha, existe uma parte, e aí ele se complica, como eu falei aqui da última vez, ele se complica em relação a isso também, porque falta o isso. Como ele ainda não tem o isso, de vez em quando ele pega esse pré-consciente, que seria representações disponíveis para a consciência, e entende como se fosse o isso, e fala desse pré-consciente como se fosse o isso. Se confunde, né? Agora, tirando isso, ele separa tirando isso, daí eu já confundo vocês. Tirando essa questão, o que não é pré-consciente é recalcado, ou seja, é não disponível à consciência por força de um contra-investimento. Não tem nada de naturalmente, isso ele já vai falar no eu e o isso, né? Não tem nada de... o inconsciente, ele não se auto-reprime nesse sentido. Né? Quer dizer, esse inconsciente que é o isso, ele não se auto-reprime. Só os estratos conectados com a consciência que é sempre o ego. E aí tem a questão, né, do filogenética, do que pode existir de arcaico nesse super-eu também, né, nesse resíduo que pode surgir daí como herança. E aí no texto de 1916, lá, Neurose e Transferência, uma síntese, ele vai falar da confluência de fatores filogenéticos e fatores da experiência enfim, já na experiência atual do indivíduo, né, confluindo em alguma medida para produzir esse contra-investimento e essa instância que a gente chama de superior. Por quê? Porque daí, o que ele vai poder incluir aí? Ele vai poder incluir uma explicação sobre os pontos de fixação. Ou seja, como retoma a origem. Retoma a questão dos pontos de fixação. A partir de 16. A partir de onde já está colocando? Na verdade ele está sempre revisitando. Ele não desenvolve muito, mas ele já coloca. O Schreber aparece. O Schreber Qualquer primário vai aparecer. Sim, católico, claro, que coloca assim, sempre aparecendo. A ideia dos pontos de fixação ela é uma hipótese interessante. Por quê? Porque a observação clínica exige alguma coisa do gênero, mas não necessariamente que remeta a algo filogenético. Mas isso é uma hipótese que ele traça já nas afasias. Isso, não, sim, mas eu estou dizendo que
essa necessidade que ele tem de vincular isso a uma questão filogenética é devido a essa atratividade que a teoria lamarckista exerce sobre ele. Será que dava para pensar no É uma gravitação. um recalque primário já com uma influência lamarckista? Na verdade, tudo que é limítrofe terá que ter uma pitada desse negócio, em algum grau. Eu digo na teoria, não estou dizendo que eu julgo isso necessário. Esse conceito é curioso. Basicamente, ele diz que é necessário para se entender o processo de recalque, mas até onde eu lembro, ele só cita recalque primário no texto do consciente e depois ele trabalha. O problema é sempre o da receptividade. Né? Por que a gente tende a um certo tipo de receptividade e à comunidade de receptividade? Se fosse só o caso atual. Por que é possível observar padrões? É isso que torna instigante para ele, assim como foi para o Jung. Só que o Jung dá uma solução, como o Abraham fala, né? uma solução cristã, né? Uma solução de alguém que acredita no criacionismo. E o Freud ele tenta lidar com o mesmo problema sem isso. Então ele vai precisar do Lamarck. Quer dizer, não necessariamente, mas é um instrumento que ele utiliza para não depender, né, de uma, digamos assim, de algo que implique um criacionismo, uma coisa assim. Algo que possa ser explicado exclusivamente por causas naturais. E precisa tomar um cuidado, porque tem uma sutileza aí nesse recurso filogenético, do que isso significa. Até foi uma das coisas que eu reescrevi no texto ali que eu te mandei, do Princípio do Prazer. É meio, e o Loparic deita e rola em cima disso, né? É meio fantasioso esse negócio de dizer que tem um conteúdo filogenético que se transmite lá do arcaico, fantasias arcaicas, não sei o quê, e que você não tem muito bem como explicar. Né? Até a biologia não tem como estabelecer nexo. Até a biologia abandonou isso e tal. Agora, tem uma coisa que tanto Freud admite como o Jones, que a própria biologia de cada um demanda, impõe de alguma forma, cria um destino que faz com que cada um repita as experiências. Né? Não é que a minha experiência está comigo. Então, esse que é o ponto específico. Essa que é a experiência do meu ancestral. Né? A repressão... Não é uma representação que passa filogeneticamente. Poderia até se pensar nisso no caso de um, sei lá, de um gene. Desde que esteja... Tem esquema para pensar isso. Sim. Mas é mais simples você pensar, e o exemplo que o Jones dá é muito engraçado, quer dizer, por que o pé é símbolo de pênis? Porque o bebê engatinha. Porque todos os humanos engatinham. Se agarra no pé dos pais. E começam a subir pelo pé dos pais e chega aos genitais e tal, então faz uma associação. Mas é uma associação inevitável. Todo bebê faria isso. Como a anatomia, o destino é a anatomia. Como uma anatomia, né? Então você tem tanto uma mesmo coisa que você vá íntima, recusar a anatomia, você recusa algo que existe. Né? Não algo que não existe. Quer dizer, são duas explicações com os seus problemas. Sim, mas se você juntar as duas, né? Uma histórica e uma contingente, uma pela outra, se não for um turrão como no Paris, você convence. Agora, se for um cara como ele, diz, não, nenhuma das duas funciona, a intenção era má, era para provar que tem uma repressão primordial, como você falou, que não tem a menor condição de provar que existiu,
né? Mas se eu jogar no mito, no grande crime, no parricídio, faz toda uma história bonita, comovente, e aí o público se dá por vencido. Mas se a gente pensar, né, que esse mecanismo que se autoplástico, né, a partir da culpa, a partir das impressões fortes causadas pelas coisas, modifica o próprio aparelho e não o conteúdo do aparelho, a coisa opera, né? Quer dizer, você está predisposto a ter uma condição de sensibilidade, né, maior para perceber certas coisas que antes não eram percebidas. Isso não quer dizer conteúdo. Então, você acaba criando uma via facilitada. É como na geologia. Você olha para uma montanha, você percebe tudo o que aconteceu lá em eras primordiais, mas a água não está mais lá. Não tem mais mar, agora é sertão. O problema dessa contingência, o argumento contingente parece para nós, assim, que somos céticos, parece mais sincero. Só que ele quebra a universalidade. Um bebê criado numa estufa não vai engatinhar, não vai fazer símbolo de pé e pênis. Não. Né? Ele vai por outros caminhos. Então você, de certa forma... Assim, o problema é que ele vai por certos caminhos, mas ele vai ficar numa esfera de abrangência. Ele não vai ser totalmente outra coisa. Entende? Claro, sim. Mas eu digo assim, a contingência põe em risco a universalidade. Põe em risco. Né? Agora, se eu costuro mas isso ele fala no Neurose de Transferência. Mas se eu costuro isso com um grande mito, eu já, de certa forma, dou um contrapeso aí. Pelo menos você... Na verdade, ele fala numa das cartas que esse tipo de recurso a mito é conversar com a audiência. Conversar com a audiência. Com os amigos, né? Aqueles que vão acabar tendo, os que têm boa vontade com ele, né? E também é o mesmo tipo de recurso de falar por parábolas. Que daí o que o Zaratustra também faz, né? O Nietzsche faz isso. Pega o Zaratustra, ele faz uma linguagem que se assemelha, de certa maneira, à linguagem religiosa, que as pessoas estão mais acostumadas àquilo. Então é um jeito de fisgar a audiência, né, com um aspecto mitológico mesmo. Criar uma história acessível, de um jeito acessível. Né? Porque ficar só no árido ali, né, quer dizer, é uma das grandes queixas em relação à psicanálise, é justamente isso. Linguagem muito árida para as pessoas que não têm familiaridade com o jargão. Né? Então é uma das formas de fazer análise da cultura também. Ele tinha essa ambição, ele fala textualmente nas cartas. Então, são vários aspectos que interessam. Né? Primeiro, criar uma linguagem acessível. Segundo, fazer uma análise da cultura. Ter elementos, né, quer dizer, utilizar... Mas a junção das duas é interessante. É aí que eu acho que a esperteza do Loparic é legal. Porque, assim, como ele não trabalha com noção de repressão, ele estaria argumentando como um paciente que diz para o analista, querido, eu nunca reprimi nada, não passei por isso. Aí o analista pode virar para ele e falar, você não, mas o seu avô sim. Né? E você já é consequência de 5 ou 6 gerações de gente reprimida. E tá aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? E não quer admitir. E ainda fica aí turrão dizendo que não. Né? Não quer admitir que reprimiu. Tá fazendo negação. De algum jeito está negando. Por que nega? Daí começa. Porque reprimiu alguma coisa, depois está escondendo alguma coisa. Se você não reprimiu mesmo, por que tanto interesse em negar, né? Ou porque resistir, né? Ou resistir. Resistência. Por que não assumir uma coisa simplesmente como fábula, como ser? Por que não simplesmente achar a coisa curiosa e pronto? Né? Por que tem que se colocar contra? Mas eu fiquei pensando também um pouco quando você falou do bebê,
Porque eu estava lendo, inclusive, um texto hoje que falava sobre essa questão da maturidade, né? Você só pode perceber quando o cérebro ou a sua mente está, de alguma forma, preparada para a percepção. Perceber Sim. algo que está fora exige uma maturação orgânica. maturação. Mas isso é um fato também. Então, quer dizer... A maturação psíquica, né? Ela acompanha também uma maturação orgânica. Isso no princípio. E essa transformação, ela também vai ocorrendo ao longo da vida, né? Você é obrigado a amadurecer de novo, né? Por exemplo, você já chegou ali na vida adulta, parece que está tudo bem e tal, de repente começa a envelhecer. Essa é a traição, né? Traição da natureza. Não me fale isso. Você não acha isso revoltante? Sim, isso é brincadeira. Isso não tem Unimed. Então. Hã? E aí essa necessidade, né? No início, obviamente, é mais radical, né? O processo, porque o nível de aquisição necessário, né? Você ter acuidade visual, controle de instinto, né? Andar 3 passinhos, né? Quando o bebê anda 3, 4 passos, assim, depois de não ter andado durante um monte de tempo, sai agarrando em toalha, né? Você tem que levar para baixo, para cima, de repente você tem que cuidar para que ele não ande, né? Não é mais que ele anda demais. Daí ele anda demais, né? Se arrisca muito. E assim vai, né? Falar então nem se Primeiro é porque não fala, depois é porque não para de falar. E é um processo... Sistema perceptivo. E é interessante, né? É interessante porque enquanto isso não se desenvolve, certas condições do psiquismo não podem se estabelecer. Embora não haja nenhuma organização necessária a partir de um certo ponto. O que vai acontecer é um circuito ali onde as coisas se organizam, né? Mas não quer dizer que vão se organizar de uma determinada maneira. Porque daí esse corpo, né, ele é como diz o Mayakovsky lá no poema, né? Em minha anatomia ficou louca, né? Eu sou todo o coração, né? Isso obviamente é uma forma de falar, né? Mas, de verdade é assim mesmo, né? Porque como a gente vai se organizando e chega um momento em que a anatomia não é mais tão, digamos assim, o grau de determinação dela começa a diminuir em relação ao psíquico, né? Então o psíquico começa a tomar liberdades. Por exemplo, não viver a vida. Dependendo da força, né, da repressão, a inibição é tão grande. Tem gente, né, que é uma coisa incrível. Não é que a pessoa, por exemplo, ela não se apaixone, né, e aí ela se desinteressa. É exatamente quando a pessoa se apaixona que ela foge. Né? Sai correndo. Se apaixonou, é a senha para sair correndo. Exatamente daquilo que poderia fazê-la feliz. Mas ela acha que aquilo ali é fugaz, então corre o risco de perder. E correndo o risco de perder, ela já prefere atalhar de uma vez para não sofrer. Ou seja, ela provoca aquilo que ela teme. Quer dizer, isso não é orgânico assim no sentido... Não é óbvio, né? Que o óbvio seria supor o contrário, né? Que a pessoa vai buscar aquilo de que ela gosta. Mas exatamente essa anatomia ela não determina tanto assim, porque a pessoa pode buscar exatamente o oposto. Não é que ela está buscando o sofrimento propriamente, né? Mas ela não aguenta a ideia não suporta a ideia de perder e já produz de uma vez para abreviar o negócio. E sofre 2 vezes. E sofre. Sofre, que pode acontecer um sofrimento, sofre. Não, ela vai sofrer a perda do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não tem como evitar. Ela só não aguenta ficar esperando. Sendo que poderia ser que não acontecesse. Então, eu não sei não, hein? Apaixonado não dá certo. Não tô falando que daria certo, né? Mas eu digo assim, a pessoa não paga para ver. O natural seria o gênio da espécie, né? Nos iludir
E a gente ir, eu estou brincando, né, gente da espécie, não acredita em tudo que eu falo. Olha, você vê, a Bibi foi atrás de paixão, se apaixonou pelo traficante, vai se dar mal. Vai se dar mal. Quem é Bibi? A pessoa não fica estudando, não assiste novela, Não assisto e aí não tem o que falar. Não tem assunto. Não tem assunto. Quem é Bibi? É a protagonista da novela A novela Schopenhaueriana, A Força do Querer. Tá vendo? Força do querer viver. A gente achando que estava estudando E a textos Bibi- de francês. Vire de Sulele. A Bibi, ela tinha um amor, A Bibi é de que caso mesmo? Do Freud? caso Bibi, ela Caso tinha um Bibi. amor que ela largou para viver uma paixão. E a paixão dá tudo errado na vida dela, mas ela só sabe viver a paixão. E ela vai ter que ir agora ao limite. O cara ela vai pra cadeia, ser traficante, não sei o que, tudo vai desmoronar para ela entender que a vida tem que ser vivida com Passa amor. onde isso? Agora, Globo. Tá, tem Já que... tá na última semana. situação também, né? A pessoa, Nem pensar. a pessoa tem o sentimento de que nunca vai encontrar o amor. Daí encontra o amor vai preso, né? E aí todo mundo aconselha para ela de que ela deve abandonar aquilo. É uma outra, né? Tem de tudo. Que ela deve abandonar, porque o cara vai ficar 10 anos, ele quer constituir família, e ela já teve família, não quer família. Quer dizer, e mesmo assim não consegue se desconectar do sujeito. Isso são casos aí, pode estar em novela, pode estar na clínica, pode estar em todo lugar, né? A anatomia ficou louca no ser humano. É assim, né? Nunca bastante. É. Anatomia ficou louca, é bom pra gente acabar, né? É um bom final. É um bom momento de E nessa novela tem um senhor lá que ele reclama. Eu estava tentando evitar que ele continuasse. Não, é ótimo. Ele reclama do filho. Ele diz assim: o filho faz tudo sem pensar. E às vezes nem depois de fazer. Então. Ele faz. Depois que faz, também não volta Continua não pensando. Não volta a pensar naquilo, ver se avaliar. Ele simplesmente faz. É um potro, assim, que vai galopando. Então, assim, Então aí, tá vendo? Aí tem pessoas sem eu, sem instância de vitória. Sem inibição nenhuma, sem reflexão E nenhuma, não sem é cavaleiro. impulsividade, e não é impulsividade. Eu acho que é uma espontaneidade, é guiado. Então, é o cavaleiro, o tal do cavaleiro. É o cavaleiro que não controla o cavalo. Porque se você pensar o jockey, porque o jockey precisa ser muito magrinho, né? Ele é miúdo, assim, é um atleta pequeno, para não atrapalhar o cavalo. Pouco peso. Pouco peso, tudo. Então, quer dizer, no fundo, é o que o Freud fala, plagiando o Schopenhauer. No fim, o cavalo é que vai. E você vai atrás. A força da cavalgadura superior às forças a capacidade de controle. Embora pareça que tenha um piloto ali. Né? E é isso que o cara fala. O eu controla ele a motilidade. Mas ele nem pensou para ir e nem pensa depois que fez. Ele simplesmente vai fazendo. Isso. E às vezes é preciso deixar o cavalo ir mesmo. Não, e se formos sinceros, é o cavalo que vai. Com coloridos, né? Com pinceladas de razão, de processo secundário. Uma outra imagem que o Schopenhauer usa é a vontade como um cego forte carregando um paralítico, a nossa consciência como um paralítico que enxerga. Tá. Que fica montado no ombro da vontade. Ele até vê, mas ele não pode se mas meter, ele não tem o que fazer. Ele tem que ir onde o cego leva. Onde o cego leva. Perfeito. Então, às vezes, ele vai... A vontade é um ímpeto cego. Nesse sentido. Só que isso aí é justamente, né, a mediação do intelecto pela janela dos sentidos. Né? Ou seja, quem faz a leitura é a consciência. Né? Só que ela não decide nada, ela só oferece objetos.
né? É a ilusão da liberdade empírica do querer. Isso. Bem definido. Né? Há um grau de liberdade, mas essa liberdade está no ser e não no agir. Entendeu? Ser é livre, mas não agir. Agir é condicionado. E essa oscilação, né, engloba todas essas coisas que a gente estava falando. A força do querer. Tá vendo? A Globo vai cobrar cachê da gente. E aí você vê que como Freud está, de certa forma, vinculado a essa tradição. Qualquer coisa que opere a partir do processo de ligação, de compulsão e repetição, qualquer uma dessas coisas, nunca contraria efetivamente o princípio do prazer. Não há nada que seja mais fundamental do que ele. Então há esse grau de oferta, você falou bem, a oferta de objetos, oferta de caminhos, modos. Por isso que ele vai separar o vôlei do Wunsch, né? O desejo, ele é a aparência do querer, mas não necessariamente se cumpre. O querer, sim, é inconsciente e fundamental. E isso vai acontecer. E isso se descobre a posteriori. Eu digo consciência. Se você tem consciência do que você realmente quer, poderia se falar de desejo, né? Mas assim, ele divide exatamente para você entender que há algo de inconsciente nesse desejo, que ele chama de querer, e que é fundamental. Só pode ser conhecido através das ações. Das próprias ações. E tem leituras do Freud muito curiosas e otimistas que pensam, que redobram o estatuto dessa consciência, ou vamos dizer, do princípio de realidade, e que pensam numa reconciliação entre eles. No manejo, onde efetivamente... Mas isso existe, né? Uma certa medida, mas não é determinante. Isso, quer dizer, mas se você pensar que se encaixa. Que num dado momento essa racionalidade pode ganhar uma força para criar oposição, para se desligar do primado do prazer, e isso seria o ideal, isso seria o homem livre. Para isso Kant criou do ponto de vista da consciência. Livre do ponto de vista do agir. Isso, porque está desconectado dessa influência. Mas isso, mas isso não está em Freud. Não está em Freud nem em Schopenhauer. Nem efetivamente não. Quer dizer, esse outro princípio, em última instância, ele engana, ele tem a aparência de emancipado, mas em última instância ele está a serviço ainda da vontade. Mas às vezes o Freud dá essa impressão. Mas uma leitura mais atenta coloca que, mesmo assim, fazer com que as civilizações tenham acesso à consciência, em si só dá oportunidade para outros compromissos, né? Outras formações de compromissos. Né? Mas às vezes ele parece que realmente é possível julgar e dizer não. Como? Eu não entendi. É possível fazer um julgamento consciente, racional, e falar não, às vezes o dever. Às vezes fica assim, essa coisa assim. Mas aí você precisa do superior. Você possibilita que com essa vontade. Só que o superior é uma vontade também. Digamos assim, ela não é livre. Mas eu acho que o paroxismo disso aí foi levado por Kant na noção do dever, do imperativo. Imperativo categórico. Né? Que tem origem não na sensibilidade, não na vontade, mas pelo contrário, ele legisla sobre a vontade. Agora, depois disso, acabou. Aí Schopenhauer vem e desmonta esse esquema, aí daí para frente, tudo a ideia do eu absoluto, do Fichte também, né? Que não existe inconsciente, né? É só a análise do eu, quer dizer, incorporando realidade. Em última instância, essa coisa de dizer que você pode criar juízo, isso é uma ilusão. Claro. Criar juízo é retórica, né? Imaginar que o Rubinho, por exemplo, vai se tornar um homem honesto. Não vai. Que ele vai aprender com a realidade, aprender com a vida. Não vai.
O Rubinho, o marido da Bibi. Tava me perguntando quem era o Rubinho. Marido da Bibi. Ah, tá. Que era bonzinho, virou traficante e agora está em vias de ser preso. Quem que é a atriz que interpreta a Bibi? Quem que é a atriz? Aquela... Juliana Paz. Juliana Paz. Ela faz novela ainda? Faz. E o Rubinho? O Rubinho não Ah, daí não faz. o Rubinho é um ilustre desconhecido, né? Apareceu agora. É um bonitão que apareceu agora. Mas é um bom ator. Não, eles estão bem, eles estão mostrando. E a sedução, né, do poder, do tráfico, né, vai mostrando como isso corrompe. E a discussão é bem essa. Ela era uma kantiana no começo da novela, uma pessoa impoluta, assim, namorava um advogado extremamente ético, isso, aquilo. De repente ela se deixa conduzir pela paixão. É atravessada pela paixão. Ela é atravessada pela paixão. Daí pra frente, tudo isso vai acontecendo. Eu não assisto a novela, mas esse capítulo eu acho que eu assisti, que ela disse que ela queria viver a vida com mais emoção, com mais paixão. Ela escolheu isso. É.